Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente falar um pouco sobre os objetos sagrados, sobre a celebração eucarística e também partilhar um pouco da nossa experiência. Para a gente iniciar, se alguém tiver trazido alguma Bíblia ou alguém quiser anotar para meditar em casa, nós vamos ler o texto de Lucas 22, 7 ao 16. Lucas 22, 7 ao 16. Esse texto vai guiar um pouco sobre a importância do nosso ministério e a importância disto que nós estamos fazendo. Estudar bem, preparar-nos bem para poder a gente exercer melhor o ministério futuramente. Vamos ficar em pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide fazer os preparativos para comer a ceia pascal. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, virá a vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa onde ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala que poderei comer a ceia pascal com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima. Preparai ali. Eles foram, encontraram como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Palavra da salvação. Podemos sentar? Eu queria iniciar esse texto, nossa reunião com esse texto com vocês, porque aqui há dois aspectos para a gente compreender o nosso ministério. O primeiro, a ceia pascal não deve ser realizada de qualquer jeito. Acho que todos nós já tivemos a experiência de preparar uma ceia em casa para receber os familiares, os amigos mais íntimos. E nesta ceia a gente colocou tudo do bom e do melhor. Seja o melhor prato, as melhores taças, providenciamos as melhores comidas e tentamos agradar os convidados para que eles pudessem celebrar bem esta ceia conosco. A ceia pascal também não deve ser diferente. Naquela época, com o sentido da passagem do povo de Israel saindo do Egito para a terra da libertação, então tinha uma grande importância preparar esta ceia. E eles preparavam com afinco, com zelo. E Jesus também envia os seus discípulos para que eles preparem. E aqui há o segundo aspecto. Não é qualquer um que prepara a ceia do Senhor. São os seus discípulos, os 12, os mais íntimos dos 12, porque não são os 12 que são enviados, são os mais íntimos. A gente observa no Evangelho que, em alguns momentos,
Jesus chama apenas esses três para serem testemunhas de alguns momentos. Pedro, Tiago e João. No caso aqui, Pedro e João. Eles são os mais íntimos do grupo dos 12. E a eles é confiado os preparativos da ceia pascal. Também a nós, por sermos os mais íntimos, não vamos dizer por um privilégio, mas por graça de Deus, nós também devemos preparar esta ceia pascal, preparando-nos para exercer o ministério e também ao preparar a cada dia, quando a gente chegar para servir e celebrar naquela Eucaristia. Seja na função de ministro extraordinário, seja para levar a comunhão aos doentes, nós estamos preparando a ceia do Senhor. E somos as mãos e os pés do Senhor para levar o próprio Jesus àqueles que não podem vir até a igreja, vir buscar, mas também levar o próprio Jesus e distribuir, fazer esse ato que é próprio do Mestre, distribuir o pão eucarístico a todos aqueles que se aproximam. Então, em casa vocês podem meditar um pouco mais neste texto sobre a importância e o zelo que nós devemos ter no nosso ministério. Tá bom? E hoje a gente vai conhecer um pouco os livros, os objetos, paramentos, cores. Acho que a maioria aqui, pelo menos, já deve ser de caminhada de igreja, já deve conhecer algumas coisas, ou já deve ter visto o padre usando muitas dessas coisas. E hoje a gente vai ter uma base de como utilizar ou para que utilizar, tá certo? E nós vamos iniciar um pouco com os livros. Embora os ministros da Eucaristia não usem muitos livros, é importante que vocês saibam, porque numa ausência de um coroinha, ou, por exemplo, numa celebração que às vezes não deu tempo preparar bem, possa ser que esqueça algum objeto, algum livro, e o ministro é bom ter em mente o que é para poder ir buscar lá na sacristia. É bom chegar também antes da celebração, dar uma olhada se está tudo preparado também. Hoje, por exemplo, na missa das 8, esquecemos o corporal. E aí o padre, na hora de preparar, o padre olhou para mim e disse: cadê o corporal? Lá fui eu buscar o corporal na sacristia. Então, não é raro acontecer. Possa ser que se esqueça de alguma coisa. Vocês observam, é muita coisa para se preparar. Então, o ministro é bom que chegue um pouco antes, dê uma olhada para ver se está tudo ok. Não é questão de fiscalizar serviço de ninguém. É questão da gente preparar bem a ceia do Senhor. O missal, esse livrão grosso, o próprio nome já diz, onde contém as missas ou as orações da missa. Sejam os oremos, prefácios, orações eucarísticas, tudo está aqui no missal. E é o livro principal, por assim dizer, além da palavra de Deus, claro, mas porque nele contém todas as orações. Além do missal, temos os lecionários. Temos 3 tipos de lecionários. O nosso dominical, que aqui é dividido em 3, na hora que foram restaurados, dividiram ele em 3, mas geralmente é um bloco só, que nem esse aqui. Como o próprio nome já diz, lecionário dominical, missas dos domingos, certo? Hoje nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa, está aqui. Mas amanhã é segunda-feira, nós não vamos usar o lecionário dominical, vamos usar o lecionário semanal, que é o volume 2. Contém todas as leituras, os salmos, evangelhos das missas da semana. E há uma grande diferença entre as missas do domingo e a da semana. No domingo temos primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. Na semana temos apenas a primeira leitura, o salmo e o evangelho. Por quê? Porque o domingo é o dia principal, é o dia do Senhor. Então a missa, vamos dizer, de preceito, é a dominical.
As missas da semana são desdobramentos da ceia dominical que nós celebramos. É, portanto, que às vezes até o evangelho é repetido durante a semana para que aqueles que não puderam participar do final de semana possam também comungar da palavra de Deus. E temos um terceiro volume, que é o lecionário que nós chamamos Santoral, para as missas dos santos. Então, todas as missas dedicadas aos santos, seja festa, solenidade, seja memória, estão todas aqui. Vocês, quando eu falo assim, festa, solenidade, vocês sabem a diferença? Não? Na igreja nós temos alguns tipos de classificações. Não é bem essa palavra, mas eu vou usar porque não tem uma melhor. Classificações de eucaristias, de missas. A maior de todas são as solenidades. Seja as solenidades do Senhor, Natal, Páscoa, Ceia do Senhor. Então, essas festas maiores, de caráter solene, indispensáveis para que a gente possa participar, seja também as solenidades dedicadas aos santos ou a Nossa Senhora. Por exemplo, 15 de agosto é uma solenidade dedicada a Nossa Senhora, a Assunção. 29 de junho, solenidade dedicada a São Pedro e São Paulo. 24 de junho, a Natividade de João Batista, solenidade também. Então, algumas festas dos santos mais solenes, ou santos que têm uma grande importância para a igreja. São Pedro e São Paulo, os dois pilares por onde iniciou o cristianismo. São João Batista, aquele que apontou, aquele que é testemunha e que o próprio Jesus disse, não há ninguém no céu maior que João Batista. Entretanto, ele diz um entretanto, aquele que for menor dos irmãos é maior que João Batista. Então nós podemos ainda alcançar esse grau lá no céu de sermos grandes, maiores que João Batista. E temos também as festas. As festas são solenes, mas de um caráter menor. Por exemplo, Batismo do Senhor é uma festa. A concepção da Virgem Maria é uma festa. Aliás, minto, solenidade. A visitação de Nossa Senhora é uma festa. Vamos celebrar dia 31 de maio. Visitação de Nossa Senhora. Alguém me ajuda aí, outra festa? Corpus Christi é uma solenidade. São Mateus é uma festa. Por quê? Santo Apóstolo. É um dos 12, evangelista. Então tem uma grande importância. Todas as festas dos apóstolos são festas, com exceção de São Pedro e São Paulo, que são solenidades. Então temos este caráter de festa também. Geralmente é celebrado no dia. A solenidade é transferida para o domingo seguinte, para que todos possam participar. Corpus Christi é uma exceção, porque é feriado nacional, então dá para todos participarem naquele dia. Já, por exemplo, a Páscoa do Senhor, por ser no domingo, dá para celebrar todos no domingo, mas o Natal do Senhor, às vezes, em alguns países, não pode ser celebrado durante a semana. Então, em alguns países, pode ser transferido também para o domingo. Festa da Ascensão do Senhor é transferido para o domingo. Então, todas essas festas maiores podem ser transferidas para o domingo, que todos possam participar. E temos as memórias. Memórias dos santos, memórias dos mártires, aqueles que deram a vida ou que testemunharam a sua fé através da entrega de sua vida a Cristo. E aí é celebrado de forma mais simples, mas sem tirar o caráter solene que aquela Eucaristia também deve ser celebrada. A diferença entre elas: solenidade, canta-se glória e reza-se o creio. Festas, canta-se o glória
não se reza o creio. Memória, não se reza o glória e nem se reza o creio. As principais diferenças entre elas são essas, certo? Quarta-feira de cinzas não é nada, é um início de um novo tempo litúrgico. É como o primeiro domingo da quaresma, do advento. É o início de um tempo litúrgico. É uma celebração comum. Não é de preceito, por assim dizer, que todos são obrigados a participar, mas é bom que todo católico participe. Entretanto, os domingos da quaresma é para todos participarem. É uma missa de preceito, certo? Então, quarta-feira de cinzas é o início de um tempo. É como o primeiro domingo, aliás, o segundo domingo do tempo comum. É o início de um tempo. Não tem nenhum caráter assim mais festivo, não. As missas do sábado são o missal dominical, não é isso? Isso. Porque nós celebramos, a nossa liturgia segue o caráter e o tempo judaico. Por exemplo, por que é tríduo pascal? Quinta, sexta, sábado. Mas o Senhor ressuscitou no domingo, não foi? E por que é que a gente celebra no sábado? Vocês já pararam para perceber isso? Oi? Porque o dia começa às 6 horas da tarde. Isso. Para os judeus, o dia começa ao entardecer. Então, ao entardecer, a gente já celebra a missa do domingo, ou então a solenidade do próximo dia. Isso não acontece nas memórias nem nas festas. A gente celebra naquele dia exato. Mas nessas maiores festas de caráter solene, a gente usa o calendário judaico. Ao entardecer, a gente já celebra as alegrias da solenidade posterior. Então, se a gente for à missa de manhã, sábado, Não vale para o domingo. não sabia. A missa do sábado, por exemplo, que nós celebramos no seminário, lá nós celebramos a missa do tempo normal, pascal, por exemplo, agora. Inclusive, votiva a Nossa Senhora. É um costume da igreja celebrar as missas do sábado a Nossa Senhora. Entretanto, passou das 3 da tarde, eu não posso celebrar mais votiva a Nossa Senhora. Eu tenho que celebrar a missa do domingo, porque nós já estamos no novo dia. Certo? Dependendo da festa, a gente comemora no domingo. E aí, por exemplo, Ascensão do Senhor é uma festa. Nós comemoramos no domingo e ela tem essa precedência no sábado. Não por ela ser festa, mas porque o domingo é o dia por excelência do Senhor. Mas se, por exemplo, uma festa, por exemplo, a de sábado, a festa da visitação de Nossa Senhora, ela só pode ser celebrada no sábado. E há uma complicação, porque a maioria das igrejas celebram somente à tarde, não tem missa pela manhã. E à tarde já é o quê? Domingo. E aí os padres ficam naquela aflição, eu celebro o domingo ou celebro a festa de Nossa Senhora? Aí tem uma licença pastoral que o direito concede, a liturgia concede, para que aqueles fiéis não sejam privados da missa, da festa de Nossa Senhora. Então, nesse caso em especial, o padre pode celebrar a festa de Nossa Senhora depois das 3 da tarde. Se não fosse, por exemplo, dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, caiu no sábado, é padroeira da nossa comunidade. Não, vamos celebrar a liturgia do domingo. Não tem precedência nenhuma. Não é festa, não é solenidade. É apenas a memória da santa. A gente pode rezar com as imagens de Santa Luzia, pode fazer uma oração a Santa Luzia no final, mas a liturgia do domingo. Por quê? A liturgia do domingo precede qualquer coisa.
Sábado pela manhã. Pela manhã, pode. Lá na minha comunidade, por exemplo, lá quando se cai no domingo, no sábado, comunidade de Santa Luzia, celebram 2 missas naquele dia. A de Santa Luzia pela manhã e a do domingo à noite. Nossa Senhora Aparecida é solenidade para nós aqui no Brasil, porque é padroeira do Brasil. Ela, por exemplo, mesmo que caia no meio da semana, na véspera do dia, já se celebra Nossa Senhora Aparecida. Por exemplo, cairá numa quinta-feira, na quarta tarde eu já celebro Nossa Senhora Aparecida, porque é caráter de solenidade. Entendem as diferenças das festas, solenidades? Mas se fosse uma festa, eu não celebraria, só celebraria naquele dia. Às vezes, depende muito da festa. Quando tem, o próprio lecionário já oferece. Quando não tem, então lá não vai aparecer, certo? Essas que caem, por exemplo, na quinta-feira, celebra-se no domingo imediato, né? A solenidade, sim. Algumas solenidades. A terça-feira vai ser no domingo anterior. Isso. E na quarta? Vai ser o do dia, normal. Por exemplo, São Pedro e São Paulo. Sempre para nós aqui no Brasil cai no domingo. Só que o dia de São Pedro é dia 29. Esse ano, coincididamente, vai ser dia 29 no domingo. Mas dia 29 é na quinta-feira. E aí, vamos celebrar o que na quinta-feira? Nós vamos celebrar o tempo comum. É a missa do tempo comum. Quinta-feira da, vamos dizer, 10ª semana do tempo comum. Aí no domingo, que seria a missa do tempo comum, por nós termos transferido a solenidade para o domingo, aqui no Brasil, aí nós vamos celebrar a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Entenderam? No domingo, na quinta, celebra o dia normal, tempo normal, e no domingo, final de semana, a gente celebra o santo. Lembrando que somente São Pedro e São Paulo é que tem esse caráter de solenidade, por serem as pedras fundamentais da igreja. Entendem? Bom, isso é um pouco da liturgia. Sim, além disso, nós temos o evangeliário. O próprio nome já diz, contém os evangelhos, não todos eles, mas dos domingos e das solenidades. Geralmente o padre, o diácono, pode levar, e a gente estava falando no início, o leitor também pode levar, mas aí é a critério do padre se ele vai usar ou quem poderá levar. Esses são os livros usados na missa. Mas e os sacramentos? Batismo, matrimônio, crisma. Para isso nós temos os rituais. Os rituais são livros litúrgicos também, mais próprios dos sacramentos. Por exemplo, rito do batismo de crianças, ritual da confirmação, ritual do matrimônio, ritual da penitência. E só, aqui na paróquia só temos esses. Mas temos o ritual da unção dos enfermos, temos o ritual... Gente, como é o nome? Da primeira Eucaristia não, porque é a missa. Ritual da ordem. Então, o ritual da ordem geralmente vem atrelado a um outro livro chamado Pontifical, que são as missas que o bispo celebra. E temos também o RICA, que aqui na paróquia ainda não tem, que é o rito de iniciação cristã de jovens e adultos, que é, no caso, a celebração de iniciação cristã. Batismo, Eucaristia, Crisma. Tudo na mesma celebração. Pessoas adultas, os jovens, que vão receber esses sacramentos pela primeira vez, claro, eles utilizam o RICA. Não utiliza o rito do batismo de crianças. E temos o ritual de bênçãos. Todas as bênçãos estão aqui. Seja bênção de objetos, de lugares, de pessoas, profissões religiosas, tudo está aqui
no ritual de bênçãos. Certo? Alguma dúvida sobre os livros? À medida que a gente vai usando, é que a gente vai se acostumando também com eles. Nós temos também os objetos mais comuns que vocês vão diariamente manusear. Primeiramente, nós temos aqui, bem montadinho, bonitinho, vocês já vão receber assim. Aqui temos um conjunto dos objetos que nós vamos utilizar. Esse pano quadrado maior se chama corporal. É a primeira coisa que é colocada em cima do altar na hora da preparação das oferendas. Quando eu falo preparação das oferendas, vocês entendem o que é? O que são as oferendas? O pão e o vinho. As oferendas são o pão e o vinho. O que é oferta? Não, não é o dinheiro não. O pão e o vinho. O pão e o vinho. É ofertório, não é porque a gente oferta dinheiro. É ofertório porque a gente está ofertando o pão e o vinho. Os coroinhas e os ministros que servem aqui ao altar têm uma grande responsabilidade por isso. Vocês estão em nome de todo este povo aqui, ofertando os dons a Deus. Já fiz uma oferta aqui. Estão ofertando os dons a Deus, do pão e do vinho. O povo todo não pode participar desse ofertório, porque senão seria demasiadamente longo. E vocês, em nome de todo o povo, é que oferecem esse ofertório para o presbítero oferecer a Deus. Entenderam? Ofertório não é por causa das ofertas materiais, mas oferta-se os dons, o pão e o vinho. Temos aqui a pala, que é o que cobre o cálice. Temos as hóstias, e aqui nós temos alguns tipos e tamanhos diferentes. Hóstia magna, geralmente o padre que utiliza ela. Tem um outro tamanho dela, um pouco menor. E tem as partículas, comunhão dos fiéis, e uma menorzinha, que é utilizada para a comunhão dos enfermos. Todas elas são do mesmo material, trigo sem fermento, e têm a mesma dignidade e carregam o mesmo Cristo, quando consagradas. E por que a diferença dos tamanhos? Para poder enxergar melhor. Nos domingos, como tem mais gente, quem está lá atrás às vezes não enxerga. Se eu colocar aqui, todo mundo vai enxergar. Agora, por exemplo, se eu pegar a da comunhão dos doentes, quase ninguém vai enxergar. Então, é uma questão de praticidade mesmo. Como nós comemos num prato, o pão se leva também em uma espécie de prato, que é a patena. O nome é patena. Uma espécie de prato onde se coloca as hóstias que o presidente vai utilizar ou manusear durante a celebração. Temos este paninho chamado sanguíneo. Ele serve para purificar os dedos, purificar os objetos e também, na hora da purificação, que a gente vai comungar, consumir o resto do vinho, o resto do sangue, a gente pode também purificar a boca. Algumas pessoas acharam estranho quando eu fui purificar uma vez o cálice aqui, que terminei de purificar o cálice, limpei a boca. Ah, mas não é ceboso não? Eu disse, não. Isso aqui é uma espécie de guardanapo. Na nossa casa nós não temos o guardanapo, como aqui também devemos ter. Por quê? É o sangue precioso. É melhor que eu passe um pano sagrado ou faça isso?
Ou deixa escorrer? É mais educado, mais limpo utilizar o sanguíneo. E ele foi criado para isso, para essa finalidade. E temos o cálice, uma taça ornada que serve para consagrar a espécie do sangue, certo? A comunhão para os fiéis geralmente é colocada neste outro vaso, chamado de âmbula. Âmbula ou cibório. A gente conhece mais por âmbula, utiliza mais o nome âmbula. Pega um guardanapo para mim, por favor, para limpar aqui. A gente conhece por âmbula. Aqui são colocadas as hóstias para a comunhão dos fiéis. Posteriormente também vocês vão começar a utilizar esse outro tipo aqui, que é um conjunto de duas espécies. Para que não fique dois ministros, um aqui segurando o cálice, o outro segurando a âmbula, e distribuindo a comunhão sobre duas espécies, nós temos uma facilidade, que é o conjunto de duas espécies. Coloca-se o vinho, o pão, e aqui, sozinho, eu posso distribuir a Eucaristia sobre as duas espécies às pessoas. Certo? No final, aqui eu tiro, purifico, e esse aqui eu passo o sanguíneo para tirar os resquícios, as partículas que ficam das hóstias. Mas aí fica em cima das hóstias? Ela tem uma espécie de um funil, que aquele encaixa. Quando o padre coloca nas laterais. Entende? Quando você vai purificar, você retira primeiro as hóstias e depois retira o cálice. Aí não corre risco de derrubar nem derramar nada. Certo? Era para ser todas, mas por questão de praticidade e por também nossa paróquia aqui passou mais de 50 anos só a comunhão em uma espécie, algumas pessoas ainda não estão acostumadas. E, por exemplo, por incrível que pareça, tem gente que reclama porque o padre vai dar comunhão em duas espécies. Quem reclama? Quem não entende de nada. Geralmente quem reclama isso é quem não entende de nada. Pois é, e eu falei até ao padre, aqui foi a única paróquia que eu vi que as pessoas reclamam, não todas, por estarem comungando sob duas espécies. Na minha paróquia é o contrário. O povo reclama porque não comunga em duas espécies. Então, é um direito do fiel. É um direito do fiel comungar em duas espécies e é direito do fiel comungar da hóstia do dia. Por isso a insistência da gente com a sacristã, por exemplo, em colocar a hóstia suficiente para o povo daquele dia. Porque, pois é, o que é que, se nós temos padre, temos hóstias, temos vinho, por que é que eu tenho que pegar reserva para distribuir ao povo? Entende? Então, é necessário que a gente crie essa mentalidade para que a gente comungue das hóstias o dia mesmo. Aquelas lá são destinadas àqueles que não podem comungar desta celebração. Ah, eu estou doente. O ministro da Eucaristia vai lá e leva a comunhão para ele. Estou enfermo no hospital, leva o viático. Ah, o padre hoje não vai poder celebrar. Temos hóstias ali, vamos fazer a celebração da palavra com a distribuição da Eucaristia. Então são esses momentos. Ali deve ser utilizado em extrema necessidade, para esses casos especiais. Na celebração que temos padre e temos pão, consagra-se pão para todo mundo. Certo? Tem, porque a igreja não imagina um fiel ignorante.
ela imagina um fiel que tem razões para rejeitar. Por exemplo, quem tem alergia a glúten, só comunga do vinho. Tem uma senhora aqui que ela tem alergia a glúten, ela traz o cálicezinho dela, entrega a gente e o padre consagra. No final, ela pega, consome e purifica o cálice. E tem aqueles que têm problema com álcool. Alguém que passou pelos alcoólicos anônimos e não pode colocar um pingo de álcool na boca, ou então alguém que tem alguma alergia ao álcool, algum problema no fígado, que não pode ingerir álcool. Então essas pessoas também são dispensadas. Não, tem não. É uma discussão que se há na igreja ainda, se essas hóstias são realmente consagradas. Porque o que é pão? Se a gente for cientificamente configurar um pão, necessariamente tem que ter glúten. Então, o glúten vai deixar que aquela matéria não seja mais pão? Ainda não se foi resolvido esses casos. É uma alternativa boa, mas ainda a igreja não se convenceu, não é oficial, por exemplo. Os livros não trazem essa orientação. O que traz é, se algum fiel tiver alergia, comunga somente de uma espécie. Certo? Futuramente, possivelmente, a gente vai ter alguma explicação melhor para isso. E temos também as galhetas, onde são colocados o vinho e a água. Deixar um fio de cabelo aqui. Por isso a importância também de manter os cabelos presos sempre quando for manusear. O vinho e a água. Por que vinho e água? Algumas pessoas pensam que é para deixar o vinho menos forte. Não. Segundo a tradição, quando jorrou do coração de Jesus, jogou sangue e água. E a tradição utiliza ainda essa simbologia. Quando nós vamos preparar o cálice, nós vamos dizer uma oração que ainda dá uma outra simbologia também. Pelo ministério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Essa oração é feita pelo sacerdote ou pelo diácono na hora da preparação. Um pingo de água no sangue ou no vinho é um pingo da divindade na nossa humanidade. Nós somos participantes também dessa divindade de Jesus Cristo. Temos o ostensório, o próprio nome já diz, onde se ostenta a hóstia consagrada. É um costume do século XIII, XII, XIII, quando se estava perdendo a fé na Eucaristia. As pessoas estavam deixando de comungar, seja por causa da falta de fé, por si dizendo, seja também porque muitos tinham pecados graves, vinham provenientes de outras religiões e tinham costumes que era difícil de tirar. Então eles não podiam comungar porque não estavam em estado de graça. E aí uma solução para esses dois problemas foi a devoção à Eucaristia. E aí, antigamente, era colocado relíquias de santos aqui dentro. O Papa mandou retirar os relicários, tirar as relíquias e colocar a hóstia. E aí passou-se a ostentar a Eucaristia no ostensório. Certo? Tem que entregar para alguém. Isso.
ela traz, ela tem que entregar a gente. Geralmente é um cálice pequenininho, menor que esse de 2 espécies. E aí ela traz, entrega, a gente já leva, prepara junto, coloca do mesmo jeito que coloca no grande, coloca no pequeno. Vinho, água, consagra. Na hora da comunhão, ela se aproxima e toma o sangue. Além disso, temos alguma dúvida até aqui? Não? Isso. Quando eu estou presente, o padre pede para que eu leve até ela. Ela já tem um sanguíniozinho também, ela consome e aí eu purifico junto com ela. Coloco a água, ela purifica e já purifica o cálice. Então, quando o padre está, ela comunga com ele. Ele entrega o cálice a ela. E aí, quando eu estou, ele vai distribuir e pede para que eu entregue. Certo? Beleza. Na hora da consagração, o padre consagra aquele negócio que está em cima do altar, né? No entanto, quando vai distribuir, pega lá no sacrário as hóstias. As hóstias do sacrário já foram consagradas. Já foram consagradas em outras missas. Não é, geralmente não. Por exemplo, a missa agora da noite, provavelmente é a hóstia do dia, porque foram celebradas 2 missas hoje pela manhã. Mas a de hoje, das 8 da manhã, foram missas de ontem. Levando em consideração o calendário judaico, é ainda do mesmo dia. Mas na missa de ontem, não foi a do mesmo dia. Foi a da sexta-feira. Então cria um ciclo vicioso até controlar isso. Não é desmerecendo, não é porque ali não está Jesus ou está um Jesus mais fraco, não. É porque a gente tem que saber a importância da gente comungar da mesma celebração. Quando a gente vai numa ceia na casa de vocês me convidam para almoçar, vocês vão requentar comida para mim? Para mim pode até requentar, que eu sou acostumado. Mas vocês vão receber uma visita muito importante. Obrigado. Vocês vão receber uma visita muito importante. Vocês vão requentar comida para essa pessoa? Eu não faria isso com minha mãe. É uma visita bem importante para mim. Então, da mesma forma, nós devemos também ter essa consideração. Porque nós estamos aqui reunidos como irmãos. E por que é que eu vou dar uma comida requentada, levando essa linguagem chula, para um irmão e para outros eu dou a comida do dia? Além disso, tem um significado teológico. Nós estamos participando desta celebração, não é daquela, é desta. E como irmãos devemos comungar desta celebração, do Cristo que se oferece por nós nesta celebração. Entende? A sacristã. Mas é muito difícil. Isso. Não é culpa dela também não. Nem é culpa do padre. É um costume que a gente tem que ver como agir. A paróquia São Bento, por exemplo, eles lá adotaram um costume, eu não sei se ainda tem. Assim que você entra na igreja, tem uma pinça e um pacote de hóstia. Você vai comungar, você vai lá e coloca uma hóstia dentro da âmbula. No final, os ministros vão lá, entram, fazem a procissão dos dons na hora do ofertório, colocam no altar e o padre consagra aquelas. Então é muito raramente sobrar alguma. Sempre vai ser a conta. Entende? Chegou atrasado, fica... Quem manda chegar só para merenda, né? Mas são formas de se adotar ou de tentar se resolver. É bom, mas dá um pouco de trabalho. Então, como é que a gente vai resolver isso? Não sei. A gente continua no caminho de comungar, tentar comungar da hóstia do mesmo dia.
Temos a campainha ou sineta. Será utilizado, no instante de prestar atenção, será utilizado nas missas, geralmente na hora da elevação, 3 toques. Ou na hora da bênção, um toque contínuo. Tem ministro que às vezes, aqui não, graças a Deus os ministros sabem tocar, mas na minha paróquia tem ministro que se acaba tocando na sineta na hora da bênção, que fica fazendo calo na mão. Não precisa. Só. Tá dando para todos escutarem? Eu não estou fazendo esforço nenhum. Não precisa se acabar aqui tocando, não. É fácil tocar. Temos também... Isso aqui foi inserido quando as pessoas não tinham noção do que era a missa mais. Basicamente nessa época. As pessoas não entendiam mais nada. Vinham de outras religiões, de outros povos. Não estou dizendo que é por causa da missa em latim, não. Até mesmo quando a missa era celebrada em grego ainda. Vinham de outros povos. Não entendia. Recebia o batismo porque começava o processo de conversão, mas participava da Eucaristia ainda meio que se inserindo. Sabia o que acontecia, mas não entendia as palavras. Aí as pessoas começavam a rezar durante a celebração, e aí na hora da elevação, por exemplo, parava a oração, deixava o texto de lado, deixava os livros de lado, se ajoelhava e ia rezar. Terminava, o sacristão se levantava, pegava o texto, os livros de oração e continuava rezando. Unicamente para isso. E a gente sacraliza o objeto até hoje. A igreja tem a linguagem simbólica. Os símbolos comunicam. Isso aqui é um símbolo que comunica que algo importante está acontecendo naquele momento. Tenho certeza que se vocês estiverem andando no meio da rua e escutar isso aqui, vocês vão procurar onde é que está o Santíssimo. Eu faço isso. Então, é linguagem simbólica. A missa é uma linguagem simbólica. Temos esse conjunto, manustégio, essa toalhinha, lavabo, que é a jarra e a bacia. Conjunto forma lavabo. Aquele mesmo lavabo que a gente tem em casa. Só que ali é fixo. Aqui, móvel, para que se lave as mãos. Do presidente, não só do padre, mas do presidente da celebração. Caldeirinha com aspersório. Coloca-se água, o padre abençoa e depois faz a aspersão sobre o povo ou sobre algum objeto que vai ser abençoado. Qual é o objeto mais importante da igreja? Hã? Não. Não. O objeto mais importante da igreja? Não. Um objeto. O altar. É o objeto mais importante da igreja. Tanto o altar da Eucaristia como o altar da palavra, nós chamamos de ambão. O altar não é esse espaço, é essa mesa. Por que é o objeto mais importante? Porque sem ele não acontece nada. Nem missa, nem batizado, nem nada. Porque se não tiver missa, não tem como ordenar ninguém. Não tem como batizar ninguém, porque não tem ministro ordenado. O altar é o objeto mais importante, de onde provém todos os sacramentos. De onde Cristo está presente. Na hora da Eucaristia, nós estamos celebrando, nós vamos passar em frente dele, nós não estamos fazendo reverência à cruz nem ao sacrário.
é ao altar. Esse altar que um dia, o bispo, para poder a gente celebrar nele, o bispo veio, consagrou o óleo do crisma, jogou o óleo do crisma aqui, ungiu todo ele. Depois de ungir, colocou um jarro com incenso aqui para que se incensasse, elevasse as preces da comunidade a Deus. Consagrou este altar. Colocou, que muitos não sabem, as relíquias dos santos aqui. Antigamente se colocava em cima do altar. Hoje se pode colocar próximo dele. Colocou-se as relíquias dos santos. Um Papa, Pio X, e de São Domingos Sávio, e mais 2 mártires, Félix e Fidélis. Temos 4 pessoas enterradas aqui. Um Papa, inclusive, e a gente às vezes não sabe. Temos um Papa aqui. São Pio X foi quem deu a Eucaristia para as crianças, a partir dos 8 anos. Ele que concedeu. É conhecido como o Papa da Eucaristia. E é por isso que nós celebramos nele, porque ele é consagrado. O ambão é abençoado. O sacrário recebe só uma bênção. As imagens são uma bênção. Não é consagrada. É diferente, por exemplo, também da igreja, que esse mesmo óleo que ungiu o altar, ungiu as paredes onde estão essas cruzes. São os locais onde o bispo um dia passou o óleo do crisma. Esse mesmo óleo é utilizado para crismar as pessoas e também é utilizado para ungir as mãos do sacerdote, para poder ele servir ao povo de Deus. Ou, por exemplo, ungir a cabeça daquele que é ordenado bispo. Por isso, o altar é mais importante. E junto com ele, há uma chave, que é a chave da igreja. Não desmerece o sacrário, mas o altar tem uma primazia sobre o sacrário. Mas a chave da igreja é esta. É a chave do sacrário. É a chave principal. É sobre esta chave, eu não sei como é que funciona aqui para vocês, mas lá no Nordeste é sobre esta chave que vocês colocam a mão sobre ela e presta juramento ao padre dizendo que vão jurar fielmente servir a Eucaristia e levar a comunhão aos fiéis sobre esta chave. É esta chave que na posse do padre o bispo chega e entrega a ele, porque é a chave principal, é a chave onde está guardado o tesouro da igreja, que é a Eucaristia. Além disso, temos um véuzinho aqui que eu esqueci de falar sobre ele. Tudo na igreja que é sagrado se cobre com um véu. O sacrário antigamente tinha um véu. Ainda tem em alguns lugares, chamado, acho que é conopeu. É uma cortininha na porta do sacrário. E aqui, esse véu, quando aqui essa âmbula estiver com hóstias consagradas, se coloca o véu para simbolizar. Aqui é sagrado. Certo? Alguma dúvida? Aqui de lado, ó, uma velinha acesa. Todas têm que ter. Pode ser uma vela, pode ser uma lamparina, pode ser uma luz, uma lâmpada, mas tem que ter algo que diga que naquela igreja o sacrário está ativo. Quinta-feira Santa, quando descemos com o Santíssimo lá para baixo, a vela foi retirada. Foi junto também. Ela simboliza que o Cristo não está aqui. Então ela simboliza essa presença real. Mais alguma dúvida? Como eu disse, não pode ser que não tenha uma vela, mas tem alguma coisa que simboliza. Uma lâmpada, um castiçal, uma lamparina, ou até mesmo um lustre aceso. Na minha diocese, a catedral tem um lustre ao lado do Santíssimo que diz que ali
está a reserva eucarística. Então pode ser qualquer um desses. Sempre tem que ter alguma coisa. Se tiver sacrário, possa ser uma igreja, por exemplo, que não tenha sacrário. Então não vai ter nada. Geralmente, tem algum outro momento aqui, por exemplo, lá primeiro sábado? Nas primeiras sextas, o Santíssimo também é exposto aqui. Tem a missa com o pessoal do apostolado, né? Alguém é do apostolado da oração, pronto. Então tem a exposição do Santíssimo também. Não, exposto não. Na quinta-feira ou na primeira sexta. Também Corpus Christi. No Corpus Christi o padre expõe o Santíssimo para que se passe um momento de adoração e às vezes há uma procissão com o Santíssimo. Resumidamente, Corpus Christi é uma imitação da Quinta-feira Santa. Como é que é o rito da quinta-feira? Celebramos a Eucaristia e saímos com o translado com a reserva eucarística. Não no ostensório, mas na âmbula. A quinta-feira de Corpus Christi é o quê? É uma celebração eucarística que nós saímos não mais na âmbula, mas aqui no ostensório com o Santíssimo. Entende? Então, o Corpus Christi é uma missa que surgiu nesse período, que se estava perdendo a fé na Eucaristia e começou-se a criar uma devoção à Eucaristia para que as pessoas pudessem entender o seu significado. A Eucaristia é para ser devocionada ou adorada? Adorada. Adoração. E por que a devoção à Eucaristia? O que é que vocês entendem por devoção à Eucaristia? Faz sentido para vocês? O que é que a gente entende por devoção? Tem uma diferença. Devoção a gente tem a Nossa Senhora, um respeito, uma admiração. A gente tem devoção a São Mateus, a São José. Devoção não se aplica à Eucaristia, porque eu não tenho somente um respeito, eu adoro, eu me ajoelho, eu me prostro diante da Eucaristia. Então, quando a igreja começou a tentar fazer uma devoção à Eucaristia, ela pecou para que as pessoas não pudessem pecar. A igreja, há uma coisa bonita aqui. A igreja que peca para que as pessoas não pequem. Ela peca fazendo com que a Eucaristia seja devocionada, mas por quê? Porque nem devoção as pessoas estavam tendo à Eucaristia. Então ela pecou, assumiu para si o pecado, para que as pessoas pudessem conseguir alcançar a salvação. Quem é que fez isso? Quem foi que assumiu o nosso pecado para que a gente pudesse ser salvo? A igreja, como esposa de Cristo, ela também segue os passos do seu mestre, do seu esposo. Ela assume também nossos pecados, ela peca para que a gente possa alcançar a salvação. Essa elevação da hóstia. Quem participou já de alguma missa tridentina ou uma missa no rito antigo, de costas para as pessoas, de frente para o altar, o padre faz isso. Era para que as pessoas que não podiam comungar pudessem ao menos ver a hóstia. Fazer seu momento de oração ali diante de Jesus. Já que não podem receber, elas adoram. Hoje que nós celebramos de uma forma mais comunional, por assim dizer, o padre não faz mais isso. Ele mostra-nos a hóstia. Alguns paramentos. Túnica é a veste de todo batizado. Toda pessoa batizada pode utilizar a túnica. Não é uma veste presbiteral.
É portanto que o documento da arquidiocese resgatou isso e eu tiro o meu chapéu para quem preparou, porque foi um grande avanço. Agora falta a gente aplicar. As vestes dos batizados é essa aqui, a túnica. Por que é que o padre usa ela por debaixo dos demais paramentos? Porque antes dele ser sacerdote, ele é um batizado. Veste branca para simbolizar a pureza, o caráter santificador que todo batizado carrega. Além disso, temos aqui, nós vamos ter mais contato com as vestes presbiterais. A estola é uma veste presbiteral, essa daqui. A do diácono, ela é transversal, o diácono utiliza ela aqui. E aqui o padre utiliza com as duas pontas para frente. É o símbolo do poder sacerdotal, da ordem. Eu gosto mais da simbologia de que é o símbolo das pernas das ovelhas que o padre carrega sobre os ombros. Então, eu gosto mais dessa simbologia do que o poder sacerdotal, porque às vezes atrela com o poder mundano. E a gente às vezes não compreende que o poder sacerdotal é para curar e não para condenar. Então, eu gosto mais da figura das ovelhas que o padre carrega, deve carregar nos seus ombros. Todos os sacramentos se utiliza a estola. Verde, tempo comum, vermelha, festa dos mártires, a morte do Senhor, a paixão do Senhor, ou então Espírito Santo. Branca, tempo pascal, tempo do Natal, festas dos santos, solenidades. E roxa, quaresma, advento, ou então nas missas dos fiéis defuntos. Certo? É usada por cima da túnica. E a casula. As cores também vão influenciar em cada celebração. Tempo comum, Páscoa, ela é um manto que se coloca por cima da túnica e da estola. O padre pode utilizar ela ou não. Ele pode escolher. Aqui no Brasil, por ser um país tropical, como por exemplo a África ou outros países que estão no trópico, eles podem celebrar sem a casula, por causa do clima, né? Aqui, por exemplo, eu estou suando só sem nada. Eu sou muito calorento. Então eu posso celebrar só de túnica e estola, normalmente. A missa não é inválida. Mas a casula faz parte dos paramentos sacerdotais. E o diácono vai usar uma dalmática, que não é uma casula, é um colete, tipo um colete, que ele utiliza por cima da túnica e da estola. Alguma coisa, alguma dúvida? Você se referiu várias vezes a diácono. Existe uma hierarquia? Diácono, presbítero, Episcopo, abade, monsenhor. Sim. Toda a hierarquia da igreja é de serviço. Quanto mais a gente lá no Nordeste chama de arreios. O que é arreio? É as cangaias que o jumento utiliza para carregar mais peso, mais coisa. Quanto mais arreio, mais serviçal aquela pessoa deve ser. Por exemplo, eu uso alguma coisa, só a túnica. Então não me é dado tanto arreio, tanto peso para carregar. O padre usa o quê? A estola e a casula. Já tem um peso maior. Ele deve servir mais. O bispo usa o quê? Mitra, solidel, anel, cruz, báculo. Já é um peso super grande para ele assumir. Então, a igreja, ela compreende a hierarquia de serviços. Infelizmente, isso se perdeu durante os séculos.
Então, quanto mais alto eu estivesse na hierarquia, mais poder eu tinha. Por isso que eu evito usar essa linguagem de poder, para que não se atrele ao poder mundano. Poder espiritual é de serviço. Deve ser o primeiro a praticar aquilo que eles ensinam. Nós temos essa hierarquia, nem sempre foi assim. Para resumir, no início do século só existiam os episcopos, que são os bispos. Os apóstolos eram bispos. Os sucessores dos apóstolos eram bispos. E junto deles tinham aqueles que estavam a serviço da comunidade, mais de uma forma consultiva. Então o bispo queria modificar alguma coisa, chamava esse conselho de anciãos, que nós herdamos do judaísmo, isso é próprio do judaísmo. O conselho de anciãos ajudava o bispo a guiar a igreja. Eram chamados de presbíteros, que hoje são os padres. Além desses, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a instituição de alguns homens como diáconos. Por quê? Os bispos estavam preocupados em partir o pão e dar a cada um. E enquanto eles estavam dando a cada um, a celebração demorava e eles podiam estar fazendo caridade. Ou, por exemplo, terminava a celebração, eles tinham que levar o pedaço do pão eucarístico para um doente, alguém da comunidade que não pôde participar. Enquanto ele estava indo, a comunidade perdia a presença dele, porque algumas coisas que eram para serem decididas, ou outra celebração que ele poderia realizar, já não podia mais porque tinha que prestar esse serviço. Institui-se para servir às mesas os diáconos, que vão ter esse contato diretamente com o bispo para distribuir ou para preparar a mesa. Essa é a função do diácono. Então, foi-se vendo a necessidade de algumas coisas, alguns cargos, algumas pessoas que pudessem ajudar neste trabalho, neste serviço de guiar a igreja. E foi-se instituindo, por exemplo, o grau da ordem: diácono, presbítero, episcopo. O que é o diácono e o presbítero? O diácono é aquele que é responsável por preparar o altar, preparar a mesa, distribuir o pão. É o primeiro que deve visitar os doentes. Como nós temos poucos diáconos, vocês são instituídos para que possam ajudar neste serviço, levar os objetos, preparar a mesa na ausência de um padre, ou preparar a mesa se o padre mandar, pedir, levar a comunhão às pessoas aqui, levar a comunhão aos doentes. Essa é a função do diácono. É o que vocês também vão fazer. O presbítero é aquele que vai guiar a comunidade, está atrelado ao bispo. É o conselho de anciãos que nós tínhamos antigamente e que hoje, por termos poucos bispos em muitas comunidades, eles assumem também uma comunidade que é sufragânea do bispo. O bispo, por exemplo, é pastor dessa comunidade e de mais tantas outras, mas ele não pode estar em todas ao mesmo tempo. Então ele coloca um presbítero. E o episcopo, ele está à frente de uma porção do povo de Deus, que nós chamamos de diocese, que é um aglomerado de paróquias, que são essas comunidades. Deu para compreender? O presbítero e o diácono podem ser casados. O diácono pode ser um homem casado. Por exemplo, cônego, abade. São títulos. Abade, monsenhor. O abade, ele é o superior de uma ordem. Por exemplo, os beneditinos são monges dedicados à oração, à caridade e ao trabalho, enclausurados em algumas partes, em outros eles podem sair, mas são monges. O superior deles é um abade. Monge ou freire. O superior é um abade. Monsenhor é um título de reconhecimento, que aquele padre fez muito por aquela igreja e a gente dá esse título. O que é que esse título confere?
Se o Papa precisar um dia de alguém para consultar, para escutar, ele vai recorrer aos monsenhores. São os conselheiros do Papa ou dos bispos. Cardeal é um título dado a alguns bispos que têm uma missão mais importante ou que se doaram mais à igreja. É um título. Eles não são mais bispos ou menos bispos que aqueles outros. São bispos do mesmo jeito. Mas com o cardeal, ele assume uma paróquia em Roma. Então, uma igreja de Roma é dedicada a ele. Quando ele vai lá em Roma, ele celebra naquela igreja. E o Papa é um título dado ao bispo de Roma. Ele não é mais ou menos bispo que os outros. É bispo como todos os outros, com uma exceção, com uma particularidade. Ele é o sucessor direto de Pedro. Então ele tem essa responsabilidade de unir todos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Deu para compreender? Os graus da ordem: diaconato, presbiterato e episcopato. Não tem mais que isso. O resto é título. Título que é dado para alguma função que exige na igreja. Ok? Vamos encerrar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e nos próximos encontros a gente vai fazer um pouco mais de prática. Não vai ser tão teórico como hoje. A gente vai colocar a mão na massa mesmo. Tá bom? Vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria. Pedir para que Nossa Senhora possa nos ajudar no nosso ministério. Aquela que foi a primeira a servir, possa também nos ajudar neste serviço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.